Salve galerinha do nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado à sua companhia, à sua amizade desde já em nosso canal. Rodada Copa do Mundo, domingão, com 4 jogos na tela para vocês aí: França, Polônia, Inglaterra e Senegal. França e Polônia a ser realizado aí ao meio-dia, horário de Brasília, Inglaterra e Senegal aí às 16 horas, também horário de Brasília. Rodada que começou hoje com a abertura aí dos candidatos às quartas de final, jogos das oitavas para ingresso nas quartas, e tivemos aí dois excelentes jogos, tá? Perspectiva de SG na Argentina, infelizmente não se concretizou, tá? Tivemos uma rodada aí sem SGs, mas os favoritos passando aí para a próxima fase. Tivemos logo no meio-dia, né? No início aí da abertura da rodada, nesse sabadão, tivemos Holanda, Estados Unidos, a Holanda vencendo o selecionado americano pelo placar de 3-1. Show aí principalmente dos laterais holandeses, o Dumfries e o Dale Blind, que mataram a pau no jogo aí contra o selecionado americano, dando, portanto, a classificação. Outro jogo também interessante aí foi o jogo das 16 horas entre a Argentina e a Austrália. A Argentina que vem ganhando força, forma, consistência, altura e estatura de provável aí a ser uma das finalistas dessa Copa do Mundo. Porém, nesta vitória sobre o selecionado australiano, 2-1, em alguns momentos a Argentina dominando, por vezes aí no final do jogo, perdendo muitos gols, principalmente o Lautaro Martinez, tá? Uma Argentina que vai pegar pedreira na próxima fase, vai pegar a Holanda. Holanda e Argentina, só jogaço, só jogão a partir de agora. Então aí, jogo interessante aí nas quartas de final de Copa do Mundo, que já começa a se afunilar. E como já dissemos aí, neste domingão teremos aí 4 jogos, aí na tela para vocês: França e Polônia, Inglaterra e Senegal. E se gostar desse conteúdo, desse material, desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha aí para que mais pessoas possam ter acesso. E também se inscrever aí, ter conhecimento do nosso canal, nos ajudar aí nesse empenho de batermos 1000, isso, 1K de inscritos. Vamos aí começando sobre França e Polônia. França e Polônia aí, tá? Ah, aí no embate entre ambos aqui, tá? Vamos trazer aqui para vocês o embate entre ambos. Os últimos resultados aí de jogos da França, temos aí na tela para vocês. Foram 3 SGs nos últimos 5 jogos. A França muito bem aí no quesito de SG nos últimos 5 jogos. 1-0 sobre a Tunísia, 2-0 sobre a Dinamarca, 2-0 sobre a Áustria. Então, nos últimos 5 jogos, a França aí colecionando especificamente aí a 3 SGs dos últimos 5 jogos. Time da Polônia, adversário da França nessa rodada, nos últimos 5 jogos aí, o time polonês conquistou especificamente aí 4 SGs, tá? 4 SGs. 1-0 sobre o país de Gales, 1-0 sobre o Chile, 0-0 sobre o México, contra o México, tá? E 2-0 contra a Arábia Saudita. Portanto, 4 SGs aí do time polonês nos últimos 5 jogos, com a Argentina tendo vencido a Polônia na última rodada, né? Da fase de grupos aí, 2-0. Então, a Polônia que vem de uma derrota, mas vem de ótimos SGs conquistados nos últimos 5 jogos. Vamos dar uma olhada aqui no time francês, um pouco mais aí de perto do time francês, nessa Copa do Mundo. Venceu a Austrália por 4-1 na abertura do seu grupo. Venceu a Dinamarca por 2-1 e aí perdeu para a Tunísia, o time totalmente reserva aí, por 1-0. Então a França vem de uma derrota aí, uma derrota inesperada por 1-0 contra o selecionado tunisiano. Vamos agora ao time polonês. Time polonês na fase de grupos aí conquistou aí 2 SGs no empate 0-0 contra o México e 2-0 sobre a Arábia Saudita, tendo perdido para a Argentina placar de 2-0. Portanto, um time aí tomou 2 gols, sofreu 2 gols nos últimos jogos da fase de grupos. E a França, faltou deixar esse detalhe bem claro, na fase de grupos marcou 4 gols sobre a Austrália, 2 sobre a Dinamarca e
6 gols marcados e 3 sofridos. Portanto, a média de a cada 2 gols marcados, 1 sofrido pelo selecionado francês. Vamos agora, destaque aqui para vocês, Inglaterra e Senegal. Jogo das 16 horas. Inglaterra e Senegal, os últimos jogos do time inglês aí, tá? Foi 3-0 sobre o país de Gales, 0-0 no empate contra os Estados Unidos, 6-2 sobre o Irã, tudo isso na rodada de Copa do Mundo de grupos, 3-3 contra a Alemanha e 1-0 na derrota para a Itália. Portanto, o selecionado inglês aí nos últimos 5 jogos coleciona especificamente aí 2 SGs, um 0-0 contra os Estados Unidos e um 3-0 sonoro, 3-0 sobre o país de Gales. Isso tudo na fase de grupos. E cedeu um SG aí para o selecionado italiano. Detalhe, o selecionado inglês nesses últimos 5 jogos sofreu muitos gols, tá? Especificamente 6 gols, tá? 6 gols e marcou aí 12 gols de efetividade ofensiva. Selecionado senegalês, time de Senegal aí nos últimos 5 jogos, um time que em todos os cenários marcou gols, ao passo que a Inglaterra teve dificuldades contra o selecionado norte-americano, passando em branco, e também passou em branco aí contra o selecionado italiano. Então a Inglaterra em 2 momentos nos últimos 5 jogos não marcou gols. Já o selecionado senegalês marcou gols em todos os jogos em que disputou, inclusive aí a preparação para a Copa. Venceu Bolívia por 2-0, empatou em 1-1 contra o Irã, perdeu para a Holanda por 2-0, perdão, correção aqui. Então o time de Senegal em apenas um jogo não marcou gols, ao passo que a Inglaterra em 2 jogos não marcou gols, tá? Contra os Estados Unidos e contra a Itália. E venceu o Catar por 3-1 e venceu o Equador por 2-1. Portanto, o time senegalês aí nos últimos 5 jogos, em apenas um dos 5 jogos, não marcou gols, tá? Aí o time senegalês. Vamos agora ao time inglês. Na fase de grupos da Copa do Mundo, o time inglês aí fez 6-2 no Irã, 0-0 contra os Estados Unidos e 3-0 sobre o país de Gales, com 2 SGs conquistados e 1 cedido. Tá? Marcou especificamente 9 gols e sofreu 2. Então, uma boa defesa, o time inglês, apenas 2 gols sofridos sobre o Irã. Time senegalês, na fase de grupos aí, foram uma derrota para o time holandês, placar de 2-0. Venceu o selecionado catariano por 3-1 e venceu o selecionado senegalês venceu o selecionado equatoriano pelo placar de 2-1. Portanto, um time que vem colecionando 2 vitórias nos últimos 2 jogos, mas sofrendo gols nesses últimos 3 jogos especificamente. Uma defesa que não é tão confiável, o time senegalês, tá contra um ataque inglês aí, um dos mais efetivos também nessa rodada. Então acreditaria aí na possibilidade aí, numa tendência de um jogo para gols de ambos os lados, tanto da Inglaterra como também de Senegal. França e Polônia, como já especificado aqui para vocês neste material, neste vídeo. A França tem uma defesa um pouco mais equilibrada, tá? Interessante a defesa francesa. E o time polonês muito limitado, muito em função aí do Lewandowski e do goleiro Szczesny, principal aí, jogador, principal aí, atleta, principal estrela do time francês aí no Mundial Copa do Mundo 2022. Vamos trazer aqui para vocês as escalações de França e Polônia e também aí as escalações de Inglaterra e Senegal. Time da França, o time provável com Lohri no gol, Theo Hernandes e Jules Koundé, os laterais, Koundé que é zagueiro, né? Improvisado como lateral. Dayot, Upamecano, Rafael Varane,
os zagueiros aí do time francês. Na linha de meio campo, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, fechando, portanto, essa primeira linha de meio-campistas do time francês, jogando aí como alas, pontas especificamente abertos pela esquerda e pela direita. Pela esquerda, Kylian Mbappé, pela direita, Ousmane Dembélé. Meia centralizado aí, ofensivo, também atuando como um atacante, um falso 9, com possibilidades de chegar muito à área, de agredir muito o sistema defensivo polonês, Antoine Griezmann. E como referência, o centroavante da equipe aí, Olivier Giroud. Time comandado pelo técnico Didier Deschamps. Vamos agora ao time polonês aí, time provável a ir a campo nesse duelo importantíssimo para a próxima fase aí, fase de quartas de final de Copa do Mundo. O time polonês bastante criticado aí com o seu último jogo aí na classificação, né, na fase de grupos, para essa próxima fase, fase de oitavas. Muito criticado no antijogo contra a Argentina, o time não jogou, deixou a Argentina jogar, poderia ter sofrido muito mais gols, poderia ter sido desclassificado, mas contou aí com a ajuda da Arábia Saudita, conquistando aí, fazendo golzinho sobre o selecionado mexicano na fase de grupos, o que deu aí a classificação ao selecionado polonês. Time com Szczesny no gol, Berechinski, Matt Cash os laterais, a linha de zaga, Kivior e Glick, no meio campo, Bielik e Krychowiak, nas pontas, esquerda, Frankowski, na ponta direita, Peter Zelinski. Aí o centroavante, referência da equipe, Lewandowski. E aí dúvidas aí em relação ao segundo atacante, aí o Arkadiusz Milik, Swiderski e Piatek. Aí opções aí do time polonês, dúvidas principalmente aí no ataque, quem vai fazer a parceria com Lewandowski, Milik, Swiderski ou Piatek, Krzysztof Piatek. Time comandado pelo técnico Michels, bastante criticado na última rodada. Vamos aí o time inglês aí, o time provável com Jordan Pickford no gol, Luke Shaw, Kieran Trippier ou Kyle Walker, as dúvidas aí na lateral direita do time inglês. Na zaga, Harry Maguire, John Stones. Na linha de meio campo, primeiro volante, Declan Rice, jogador de média básica. Jude Bellingham, um dos principais nomes aí do time inglês no campeonato. Jordan Henderson, jogando aí meia centralizado pela direita. E agora as pontas. Dúvida principalmente na ponta esquerda entre Raheem Sterling ou Phil Foden, principal nome aí do elenco inglês. Na ponta direita, escalado aí como titular aí, titularíssimo Marcus Rashford, que é cobrador de faltas, jogador de bastante profundidade e amplitude, ataca, agride, chuta muito fora da área, driblador, ótima opção para essa rodada. E Harry Kane aí, o centroavante da equipe, time comandado pelo senhor técnico Gareth Southgate. Vamos agora ao time senegalês com Edouard Mendy no gol, Ismail Jacobs e Youssouf Sabaly, os dois laterais do time senegalês. Na linha de zaga, Abdou Diallo. Na zaga esquerda, na zaga direita, Kalidou Koulibaly, principal nome aí da zaga do time de Senegal no campeonato, inclusive com gols nesse campeonato. Na linha de meio campo, temos aí Pape Gueye, centralizado pela esquerda e pela direita, aí as dúvidas entre Nampalys Mendy e Pape Sarr, as dúvidas aí do time senegalês, centralizado pela direita, essas duas dúvidas aí entre Nampalys Mendy e Pape Sarr. Aí o meia centralizado um pouco mais ofensivo, mas menos aí atuante na questão ofensiva, é o Pathé Ciss. Jogando agora na ponta esquerda, principal nome aí da equipe, cobrador de pênaltis ofensivo com belíssimas atuações no campeonato, Ismaila Sarr. Jogando na ponta direita aí o Iliman Ndiaye. E o centroavante da equipe aí, Boulaye Dia. Time do técnico, comandado pelo técnico Aliou Cissé. Portanto, tá aí o time senegalês. Destaques para você aqui do nosso canal, mas antes, deixa o seu like, se inscreva aí no nosso canal se não é inscrito ou inscrita, compartilhe o nosso conteúdo.
Destaques aí do selecionado francês contra esse embate aí contra o selecionado polonês. Destaco aqui para vocês Theo Hernandes, tá? Um ótimo jogador, potencial ofensivo, chega muito ao ataque, é um jogador que agride, faz até função também de um falso atacante, pela profundidade, pela vazão que ele dá aí ofensiva ao time francês jogando por esse lado de campo, tá? Time francês aí que no papel aí joga com o Rulli Condé como lateral, mas pode ter aí uma formação interessante nesse quesito do Theo Hernandes jogar muito ofensivo. O time francês joga em muitos aspectos aí com a formação de 3 zagueiros, tá? Com o Upamecano cobrindo as saídas do Theo Hernandes, o Varane um pouco centralizado e o Koundé fazendo aí a posição de zaga direita do time francês. Então, um time aí que tem uma movimentação bem interessante, jogando aí em muitos aspectos no 3-3-1, tá? Então, interessante o Theo Hernandes, tá, nesse aspecto. No meio-campo, o Rabiot, ótima média básica, bom cabeceador, chega muito profundamente ao ataque. Ótima opção, o Rabiot, tá? Inclusive com assistência nesse campeonato, o próprio Rabiot. E outras opções aí interessantes aí, temos o Kylian Mbappé, o Griezmann e o apostas aí do time francês, Giroud, e um pouco mais diferenciável aí, o Dembélé. Vamos agora ao time polonês. Interessantes opções do time polonês para vocês aí, o Krychowiak, Zielinski e o Robert Lewandowski. As opções do time polonês, a indicação aqui do nosso canal. Krychowiak, um volante interessante de saída do jogo, de contenção às vezes, que tem dificuldades em marcação, mas pode ser uma ótima opção aí pela média básica. Peter Zielinski não vem fazendo um bom mundial, tá? Deixando muito a desejar. Principal referência do time do Napoli da Itália, deixando muito a desejar nesse campeonato, mas pode ser uma opção interessante pensando aí no aspecto ofensivo do time polonês, que é muito limitado em função dele, Robert Lewandowski. Uma opção diferenciada aí do time polonês para essa rodada, vejo aí o Piatek, jogador que é atacante, mas pode fazer também função de um falso 9 aí, tá? Com o Lewandowski extremamente centralizado aí, tá? Pode vir o Piatek fazer uma função de falso 9 na construção aí de 4-2-3-1 do time polonês. Vamos agora ao selecionado inglês, peças interessantes aqui, indico para vocês o Luke Shaw, o Jude Bellingham e o queridíssimo Marcus Rashford. Opções aí, mesmo estando em dúvida, coloco aí todas as pontas, principalmente do time inglês, podem se sobressair muito fortes aí contra o selecionado senegalês, tá? Então, o Raheem Sterling, ou Phil Foden, até o próprio Marcus Rashford, ótimas opções. A diferença tá aí porque o Rashford cobra faltas, tá? Então fica de olho no Rashford, que é muito mais jogador do que o Sterling. O Phil Foden, se jogar, pode fazer o Bellingham jogar como ponta, aberto pela esquerda, e o Foden atuar no meio campo. Então fica de olho nessa possibilidade. E uma opção um pouco mais cadenciada aí, o Jordan Henderson, para diferenciar nesse elenco aí do time inglês. Jogador aí defensivo de média básica, o Harry Maguire. Time senegalês, para essa rodada, ótimas opções aí, indicações aqui do nosso canal. Koulibaly, né, zagueiro de boa média básica, chega bem à área, cabeceio forte, presença, desarma bem, tá? Um jogador bem interessante aí, o Kalidou Koulibaly. Outras opções aí pela questão do pênalti, né? O Ismaïla Sarr, boas atuações jogando por Senegal. Senegal aí com futebol alegre e vistoso, sem medo de atacar, sem medo de ser feliz. Tendência de gols em ambos os lados, tanto Senegal como da Inglaterra. Então os ataques aí são bastante interessantes. Destaques aí principalmente de Senegal e de Inglaterra. Vamos lá então, galera. Trazer aqui para vocês o Rei do Pitaco, tá? Já fizemos aqui a nossa fezinha para essa rodada. Vamos mostrar aqui para vocês alguns times aqui. Tá aqui, já fizemos esse caminhão de times aqui para essa rodada, tá? Muitas formações diferenciadas. Mas vou trazer aqui para vocês esse elenco aqui.
tá? Um pouco ousado, inclusive material do nosso vídeo aí no short, tá? Fizemos aí com a base pensando no 0-0, tá? Entre Inglaterra e Senegal, tá? Então o time pensando no 0-0, ousadia, porque estamos indo apenas com o capitão e vice do time inglês. Goleiro Mendy, tá? A tendência seja bastante exigido nesse aspecto, e aí pensando no 0-0, tá aí um time, uma indicação aqui do nosso canal, ousado nesse aspecto. Vamos agora outro elenco aqui, tá? Vamos trazer aqui outra formação aqui. Novamente, Inglaterra e Senegal. Agora um pouco mais forte é a presença do time inglês, tá? Para você que pensa em fazer aí escalações aí na modalidade, né? Únicos na rodada, né? Estamos indo com o Rashford como capitão e o Maguire como vice-capitão. E aí opções diferenciadas, Mendy e o Sarr do time senegalês. Vamos agora aqui, Copa 2022. Tá aí. Pensando no SG apenas de Gana, perdão, no SG apenas de Senegal na rodada, com um diferencial aí, esse quarteto francês. Então, um time também ousado para essa rodada aí. Poucas pessoas aí pensando que Gana pode surpreender sim. E acredito que possa sim ser um adversário que, diante de tudo que ocorreu nessa Copa do Mundo, surpreender. Porém, um adversário bastante complicado, bastante difícil, que é o time inglês. E para finalizar, deixa eu trazer aqui para vocês, mudar um pouco aqui. Tá aí a base do time inglês, pensando aí no SG da Inglaterra. Detalhe, nos últimos 5 jogos da Inglaterra, apenas 2 SGs, tá? 2 SGs. E o time senegalês, em uma oportunidade, não marcou gols. Não marcou gols, tá? Então fica de olho aí, Inglaterra. Pode ser sim interessante aí no quesito DSG. Tomou poucos gols aí na fase de grupos, né? Time senegalês um pouco mais inconsistente na defesa. Então aí, aposta aí no time inglês para SG na rodada, com algumas opções diferenciáveis aí. Estamos colocando o Areola no gol, mas o nosso reserva é o Chesney, que pode ser aí bastante exigido contra o time, no duelo contra o time francês. Lembrando que o Chesney vem de ótimos desempenhos aí com o time polonês aí no gol, mesmo sofrendo gols, ótima pontuação o Chesney nas últimas partidas. E aí o Mbappé e o Rabiot do time francês aí, também bastante interessante para essa rodada. Temos aqui outro elenco. Para finalizar aqui o nosso vídeo, tá aí a formação do time francês, pensando em SG, tá? Muitas aqui nos antes negativos, e um diferente é o Chesney, goleiro para ser exigido. Já falei inclusive na fala anterior do time anterior, goleiro aí que nega-se o direito de pontuar muito abaixo, pontuações sempre expressivas, mesmo tomando gols, contra o selecionado francês. Uma ótima pedida, um goleiro bastante seguro, tá? Defendeu pênaltis, inclusive, neste Mundial. E aí a base da França, tá? Com um diferencial aí, o Bellingham, diferencial não, o Bellingham apenas aí no meio campo, representando o time inglês. Um pouco mais diferencial, você quer pegar esse elenco aqui, é colocar o Henderson, tá? Aí, por exemplo, na posição do Bellingham. É isso então, galera. Muito obrigado a todos aí que curtiram, estão a curtir aí o nosso vídeo. É isso, vamos encerrando então a nossa transmissão. Muito obrigado a todos aí que curtiram, ficaram até o final aí, tá? Do nosso vídeo, nosso conteúdo. Muito obrigado mesmo. Se puder se inscrever no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe para ter acesso aí a esses conteúdos, aí essas ideias nessa rodada de Copa do Mundo. Aqui com o Rei do Pitaco, também com o Cartola Express, outros fantasies aí à disposição de todos vocês. As dicas também se aplicam ao Cartola Express e também aí o FIFA Play. No momento estamos fazendo aqui essas dicas aqui no Rei do Pitaco pelo celular em razão de problemas técnicos aqui no nosso aparelho, no nosso computador.
Muito obrigado a todos. Uma ótima noite, um ótimo dia, ótima rodada de Copa do Mundo. Vamos mitar. Tamo junto. Valeu. Fui!